necessidade. Isso é diferente. Isso aí é uma questão racional de ordenamento do homem. Eu quero fazer uma pergunta aqui sobre autopropriedade, que eu tô te achando muito ANCAP. A base do anarcapitalismo é a autopropriedade. Sai Como fora. justificar a autopropriedade? A única forma de defender a prostituição é segundo a lógica de que o seu corpo é seu. É propriedade absoluta que confere posse, uso, disposição e alienabilidade, que é o que você falou. Eu não dei o meu corpo, eu reivindiquei ele de volta, só deixei ele fazer as coisas ali. Isso aí também tem a lógica de aluguel, por exemplo. Isso só existe a partir do momento que a propriedade absoluta se estabelece. Quando a gente parte dessa lógica de uso absoluto da propriedade, a gente começa a se considerar autopropriedade, a gente começa a chegar num problema, claro, moral. A gente tem aqui, tem como a gente penhorar nosso corpo? Tem como a gente se vender ou comprar um escravo? Não tem como. Por quê? Porque o corpo humano, ele é de posse do ser humano, não é de propriedade dele. A gente é sujeito de dinheiro, de direitos e não sujeito de posse tal como uma propriedade. Então, como é possível vender órgão, escravizar alguém, porque o ser humano é sujeito de direito e não de posse? Como justificar a prostituição, uma vez que você está dando uma finalidade de posse para um sujeito de direito? Você tem que partir da premissa de que seu corpo é sua propriedade. E aí você, bem-vindo ao mundo de Murray Rothbard. Você e o Paulo Cogos estão parceiros, cara. Vou te dar um murro. Cara, Pô, eu tava gostando de você, cara. Você tem 5 minutos, eu vou te dar mais 30, tá? 5,5 se você precisar. Eu tava gostando de conhecer você, mas a partir do momento em que você me chama de ANCAP e diz que eu pareço com esse estrupício do Paulo Cogos, realmente eu tô aqui, nem sei, viu? Pelo amor de Deus, me respeita, Thiago. Ó, vamos lá. Primeiro eu quero endereçar duas coisas que você falou antes da pergunta, né? Você falou assim, a gente trabalha pelo dinheiro e esquece outros pontos, como a caridade. Aí você citou a caridade. As putas que eu conheço, eu inclusa, nós somos muito caridosas e eu não vou ficar falando o que a gente faz, pra quem que a gente dá dinheiro, quais são as ações, porque eu nem gosto disso, apesar de que algumas costumam fazer isso nas redes sociais, né? Mas são das pessoas mais generosas que eu conheço. Então, assim, realmente, a parte negativa que você aponta, ela vai recair sobre a questão da moralidade, do corpo, né? De vender o corpo, de, enfim, ter relações sexuais fora do casamento e monetizar isso, enfim. E você também falou de 10 mil reais. 10 mil reais seria uma quantia incrível se eu fosse sozinha no mundo. Ia ser ótimo pra mim ganhar 10 mil reais, viver sozinha, sem me preocupar com ninguém. Mas eu tenho mãe, eu tenho pai, eu venho de uma família pobre, lá na periferia de Fortaleza. Eu tenho primos e primas que eventualmente precisam de ajuda, tias também. Os tios não, porque eles são bolsonaristas, eu não gosto deles e eu realmente não ajudo. Mas eu tenho... existem pessoas no meu dia a dia, pessoas que prestam serviço... Enfim, causas sociais, principalmente a dos animais. Você falou que tem gatinhos. Eu sou muito apegada com o rolê das causas. Da causa animal, já fui protetora de animais. Então, assim, 10 mil reais no mundo em que a gente vive, com tantas questões, tantas coisas pra resolver, das nossas famílias, isso que eu estou considerando uma vida sem filhos. Porque imagina, mensalidade de escola, mercantil, não sei o que mais lá, é tanta coisa que 10 mil reais pra uma família, assim, sei lá, com 3 filhos, sabe, não ia chegar, realmente, porque aí a gente tem que considerar lazer, várias outras coisas. E aí, vamos falar agora da sua pergunta, né, do cerne da sua questão, que é o rolê do corpo. Mais uma vez, eu vou pedir, por favor, me respeite, eu sou puta, não ANCAP, e também jamais, Deus me livre, prima ou simpatizante do Paulo Cogos, aquilo é um idiota, né, gente, é um completo imbecil. Mas vamos lá. Sim, eu sou dona do meu próprio corpo, né? E eu, por exemplo, hoje negocio imagens dele. Imagens, produtos audiovisuais, enfim. Só que aí você fez uma comparação dessa atividade com vender órgãos e escravidão.
Não, gente, você tá esticando muito a baladeira. Sabe outros profissionais que também usam o corpo nas suas atividades laborais? Um personal, uma pessoa que faz massagens, ela tem um toque ali, ela tá lá tocando o indivíduo. E eu não tô falando nem de massagem com finalização, não, tá? Falando de massagem normal, uma massagem atlética, estética, você tem um toque ali. É a mesma coisa com um trabalho sexual presencial, por exemplo. O que a gente vai discordar, que é assim, que não tem como conciliar de fato, é a questão moral do rolê, porque realmente, meu Deus, a mulher tá trabalhando com priquito, né? Ela tá tendo ali uma conjunção carnal e recebendo dinheiro por isso. Você sabe quem também recebe dinheiro ou outras coisas pra ter conjunções carnais? As esposas que não são felizes nos seus casamentos. Elas precisam ter relações sexuais com os maridos sem gostar, sem querer, porque às vezes precisa que o aluguel seja pago, que as crianças continuem nas escolas. E isso também, eu não vou esticar muito para entrar numa polêmica, mas vamos considerar os dates. Os dates que as meninas vão, né? Sai com o cara paga toda a conta. Não estou dizendo que são prostitutas, tá? Tô fazendo aqui uma comparação pra gente refletir, porque eu acho isso importante. Vai pra um date, o cara paga tudo, não sei o quê. Aí vai lá no final, ela dá pra ele como uma espécie de recompensa. Às vezes nem tá afim de dar pro cara, mas não, eu vou fazer isso aqui pra não ficar muito constrangedor. O cara pagou tudo, me levou pra um rolê, eu me arrumei, eu fiz não sei o quê. Essa coisa de rolar uma monetização nas relações, elas se dão ela se dá em várias relações sociais e não só dentro da prostituição. A diferença, como diz a minha querida Monique Prada, é que, por exemplo, a prostituta, ela faz aquilo com um tempo contado no relógio. Olha, a gente vai ter essa relação aqui, você vai me pagar tanto, né? Ou não era 5h30, não? 5h30, é. Ah, tá. E aí, a diferença é que as prostitutas, elas estão contabilizando aquilo ali, no final termina, ó, tá aqui, pronto, é tudo muito limpo, no preto, no branco, entendeu? Mas a gente tem o mesmo tipo de relação com esse fundo monetário meio duvidoso, não sei o que, é dentro dos casamentos, nos dates, nos namoros. Então, assim, o que sobra pra nós dois aqui, como pessoas que discordam, né, entre si, é a questão moral, né? Usou o corpo pra dar prazer sexual e tá recebendo por isso. Sim. E que bom que as mulheres estão cobrando, né? Porque tem um bocado que não cobra. Eu já mandei tanto nude de graça, Saquarema. Tanto nude de graça, quando eu me lembro disso, chega a dar uma dor assim no meu coração, porque... Terminei. Saquarema. 3 minutos, Saquá. Esse finalzinho, se você deu uma flertada com um ANCAP na autopropriedade, você agora é digna de Madame Red Pill. Sai fora, meu. Porque a parada central é justamente essa crítica, onde a mercantilização dos meios sexuais torna todo relacionamento uma mera processo de compra e venda. Você monetizou mulheres. E aí que vem, diante desse cenário, o negócio é justamente destruir o sistema financeiro. É destruir o capitalismo. Não é se sujeitar a ele e ser lobotomizado por essas relações. Só que aí tem algumas questões complicadas. Porque assim como tem mina do Job que faz caridade, cara, o Bill Gates também faz. E nem por isso ele deixa de ser um desgraçado acumulador. Todo bilionário é um grande mecenas. E nem por isso ele deixa de ser um arrombado. Então ele ainda está extraindo a mais-valia, está tirando dinheiro de meios ilícitos. Ilícitos por quê? Porque aviltam a dignidade humana e o bem comum. Não precisa, novamente, de religião. Bem comum é estrutural. É como você destrói a economia familiar a partir desses mecanismos financeiros. E aí entra a mesma questão. A prostituta, ela também tira de meios não compromissados com o bem comum, porque é um trabalho que não tem finalidade social, como a gente abordou no primeiro bloco, e aí ela tem implicações claras estruturalmente, que vai ser a minha próxima pergunta, então eu não vou me delongar sobre isso. Tá. Mas, então assim, o primeiro ponto é a caridade do Job, que eu acho... A caridade do Job, eu gostei. Caridade do Job é meio esquisito, quando não é meio satânica, tipo a Martina, que foi entregar comida com um carro cheio de foto dela pelada. Um monte de criança lá, o primeiro contato que ela tem com caridade... Tinha foto dela pelada? Não sabia, não. Então, assim, é o tipo de caridade que é digno de um ser luciferino. Que você faz uma caridade destruindo a vida daquelas crianças ali, expondo ela a um conteúdo degradante. Então, outra questão, não dá pra viver com 10k. Cara,
com 10 mil, dá pra viver. Assim, se a gente tem algum problema de dignidade, volta pra questão lá de que a gente precisa de um regime movido pelo trabalho, um regime trabalhista pra melhora das condições produtivas da sociedade. E aí passa por tesourar todas as produções parasitárias, inclusive dentro da própria escola marxista. Pornografia é só um apêndice do modelo financeiro capitalista. São parasitas do sistema. É um modelo não produtivo. A gente tem a utilização do corpo, isso é só uma relativização, senão a gente vai ter que dizer que tudo que utiliza o corpo é lícito. E a gente vai chegar numa relativização moral, que aí um monte de atividades ilegais, só porque usam o corpo, a gente tem que admitir. Quanto às esposas, aí eu também acho que é um problema muito sério da gente não ter uma noção muito clara do que é um matrimônio. Aí eu volto no meu ponto do que a necessidade de catequese. Uma sociedade sem matrimônio é uma sociedade que vai ter uma série de problemas de estrutura familiar, criminalidade, uma série de questões que vão envolver diretamente a finalidade do homem, como ser racional, viver e aprimorar-se em sociedade, o bem comum. Não precisa de Deus para isso. Você pode, inclusive, tratar da estrutura familiar segundo uma ótica secular, tal como a maior parte dos sociólogos fazem. Então, a gente realmente tem um problema em parte dos matrimônios, mas isso não passa por, bom, temos um problema, logo eu vou terminar de aprofundar e colocar na marcha máxima do capitalismo. Agora toda mulher vai ser um produto, um bem de consumo. Não faz sentido a gente querer dar um passo à frente e não um atrás com essa questão da mercantilização do sexo. Estourei muito? Ah, estourei. Cara, sua terceira pergunta, e se você quiser comentar também. Eu vou te dar 1 minuto, então você teria 2, vai ter 3 minutos se precisar. Putz, eu nem tava prestando atenção que eu ia poder falar agora e eu que ia fazer a pergunta, eu achava que você ia fazer. Deixa eu tentar endereçar só algumas coisas de que você falou aí, né? Você meio que comparou as putas ao Bill Gates, que você estica muito aí a sua baladeira, porque assim, realmente a gente concorda, é um filho da puta, né? Porque o cara desenvolveu, criou, acumulou riqueza explorando o trabalho alheio. A puta usa a si própria, a sua própria mão de obra, né? O seu próprio corpo. Então, ela não tá explorando a mão de obra de outras pessoas, ela tá usando o tempo dela. E aí eu entendo que você tá insistindo na discussão econômica, né? Inclusive para tentar talvez me colocar como hipócrita, uma marxista hipócrita, enfim, mas eu insisto, né, a gente debate os problemas, a gente fala das questões, das fragilidades do tema, só que o foco aqui, tendo em vista que a gente vive num sistema capitalista e a gente precisa sobreviver, e é por isso que surgem essas relações de exploração e degradantes e violentas de trabalho, o foco ele tem que ser o direito dessas trabalhadoras, e não a extinção do trabalho em si, porque daí, primeiro, a gente vai ter todo um caminho a percorrer, um caminho de, enfim, que, por fim, quem sabe, vamos alcançar aí a extinção das classes sociais, e aí as pessoas já não vão precisar trabalhar no modelo capitalista para sobreviver, e aí sim a gente vai falar do fim da prostituição, das alternativas a essas trabalhadoras, de formação, porque também falta formação, uma formação acadêmica, nem todas vão ter um curso superior, enfim. Então, e teve outra coisa que você ia falar e eu anotei aqui e esqueci de anotar por completo. Agora toda mulher vai mercantilizar o próprio corpo, talvez tenha sido alguma coisa assim que você falou. Cara, nós já não somos objetificadas, não sempre fomos, sabe? Isso é uma coisa que, às vezes, a gente tá analisando essa questão a partir do advento da tecnologia, mas é uma coisa que sempre aconteceu. Eu era objetificada quando eu era professora. Eu era objetificada quando eu era crente e andava de saia comprida e cabelão e não tinha tatuagem, não sei o quê. A mulher, independentemente de ela ser prostituta ou não, ela vai ser objetificada, ela vai ser assediada, ela vai ser estuprada, ela vai sofrer inúmeros tipos de violência dentro e fora do casamento, enfim. Eu tenho que fazer uma pergunta agora, né? Então tá, deixa eu me adiantar aqui. Vamos mudar o tema, vamos continuar falando do que a gente tá discutindo aqui. E aí, pra gente continuar fazendo essa reflexão, Thiago, eu acho que a gente pode falar de pornografia, né?
é um assunto que pode interessar a nós, você falando da família, enfim. Você realmente acha que a pornografia destrói famílias? Ou você arriscaria dizer que ela não é o produto em si, a pornografia em si que faz isso, mas sim ela potencializa conflitos que já existem, problemas que já existem no seio da família tradicional, enfim. O que você acha? 5 minutos, só Clarema. Vamos lá. Sobre a questão dos bilionários. O principal ponto é que o bilionário, ele adquire a riqueza dele aviltando o bem comum. É um meio de acumulação que não respeita o modo social de produção. Nesse sentido, o que eu fiz a equiparação é que a prostituta também não passa pelos mesmos critérios por outras vias. Ela não tem, para justificar o serviço prestado, a finalidade que tipifica o trabalho como trabalho, que é prestação de serviço à coletividade. Ela presta um serviço que favorece o processo de aperfeiçoamento do homem em sociedade. Telos do homem. Então é uma questão de propósito, não é uma questão moral por si. E aí vem, mesmo que a gente for considerar a teleologia um argumento moral, eu considero que os comunistas também são teleológicos, eles só mudam o ordenamento do que eles entendem como propósito. E está implícito na sua própria fala. Então assim, você pontuou uma realidade onde depois que o comunismo vier, a gente pode acabar com as classes, tudo. A revolução é o telos do comunista. É para onde a história caminha. É o fim da história dos comunistas, a revolução. O momento em que a gente vai chegar no ápice da dialética histórica. O materialismo histórico vai encontrar o seu fim. Logo, o sentido do homem no marxismo é buscar a revolução. O telos dele é esse. Por exemplo, dentro do pensamento de Aristóteles, o telos do homem é buscar aperfeiçoar-se moralmente na busca pela verdade, o racionalismo. Então, assim, a gente tem essas duas questões. O problema que eu vejo é que, enquanto a revolução não chega, você não parte nem da premissa que você deveria buscar ela. Você está partindo da premissa de que estamos no capitalismo, então vou beber. Se pareço porco, pulo na lama e me chafurdo. Então, a mim tudo é válido, inclusive a mercantilização do corpo. Se a gente tem um problema de que as mulheres foram objetificadas historicamente, se o homem assedia a mulher, por que o serviço está sendo no sentido de completar esse arco de objetificação? Por que não está sendo na repressão desses elementos patológicos que assediam e objetificam as mulheres? Essa é a doença. Para a gente combater um câncer, a gente não deixa ele se espalhar. A gente faz uma terapia de choque. Esse é o ponto. E aí, mesmo que a gente estivesse indo para um discurso de teleologia comunista, mesmo o nosso modo de agir agora deveria ser de combater esse tipo de comportamento e não de se entregar à objetificação do corpo feminino. Mas ainda vem outra questão. Você volta novamente a dizer sobre a gente precisa sobreviver no capitalismo. Sim, mas o único jeito de a gente sobreviver no capitalismo, principalmente no Brasil hoje, é a gente se prostituir? Não faz sentido essa sua pressuposição. Você, novamente, você tinha falado, mesmo com 10k você já conseguiria viver? Teria a vida dos seus sonhos? Não. Mas exatamente quem te prometeu que você tem direito à vida dos seus sonhos? Que utopia você espera encontrar nessa terra? Mesmo no telos da revolução, que se promete a cada um segundo as suas necessidades e não seus luxos. Então, mesmo numa lógica teleológica comunista, esse consumismo desenfreado, essa necessidade de uma vida dourada não se sustenta, entendeu? Então, dentro de uma ótica, seja cristã, seja comunista mesmo, a gente não consegue justificar esse tipo de ação, principalmente porque ele se baseia no aprofundar da autopropriedade. O caráter absoluto da propriedade que deu nascença ao capitalismo. Foi justamente a lógica que a gente criou de espoliação da mais-valia e o uso absoluto da propriedade quanto passivo de locação, reivindicar, alienação e afins, que cria todas as consequências para que a gente pudesse ter tráfico humano, para que a gente pudesse ter a espoliação da mão de obra do trabalhador, para que a gente pudesse ter os grandes cafetões estruturais. Tudo isso parte da absolutização da propriedade. E aí vai para uma questão mais terrível ainda. Se a gente está falando de que o ser humano não é sujeito de direito, mas ele é um sujeito de posse, ele tem posse do seu próprio corpo, então ele faz o que ele quiser com isso,
a gente cai em abismos morais terríveis. Porque ao invés de a gente combater essa visão horrorosa dos liberais, a gente tá quase que chegando na escravidão e falando assim, ó, eu não quero acabar com o cativeiro, eu quero só dar uma vida melhor pro escravo. Enquanto a gente não ataca a ontologia do discurso, que é a autopropriedade, todos esses problemas estarão permanentes na sociedade. Então, assim, eu não consigo entender a razão para justificar um ato de extremo capitalismo anti-humano. É a face mais clara do anti-humanismo, porque reduz o homem, no caso a mulher, quanto caráter de ser humano, a uma mercadoria. E aí a gente aposta no... A minha vida é difícil, então eu vou dobrar ainda mais a aposta, eu vou ser o turbocapitalista. E esperar que alguém faça a revolução. Eu não tenho nenhum dever moral com ela. E olha aí, eu não sou comunista, tá? Só pra deixar claro. Pronto. Cá, 3 minutos, sua réplica. Rapaz, E depois é uma pergunta do Saquarema. tá. Rapaz, quem tá dizendo isso aí é você, viu? Porque, assim, quem tá falando de acumular riqueza, de luxo, não sei o que, eu não citei nada disso. Eu falei coisas básicas mesmo. Pagar um aluguel, pagar um plano de saúde, ter acesso à segurança, poder comprar um medicamento, enfim, é uma boa alimentação, adquirir uma casa própria. É só nesse momento da minha vida, por exemplo, que eu tenho perspectiva de em algum momento ter uma casa própria, porque hoje eu vivo de aluguel. Então, assim, não estou rica, tô ganhando uma boa grana, assim, espero que depois que eu conseguir construir a casa dos meus pais, eu, por exemplo, vou conseguir ter a minha própria. Mas essa ideia de riqueza, de luxo, de capitalismo no seu máximo, é você que tá trazendo, não sei porquê, né? E quando você fala de que as prostitutas de alguma forma oneram o bem comum, primeiro eu acho que eu posso dizer, olha, prostituição não é jogo do tigrinho, tá? Então, assim, não tem gente aí se matando, não existe um rombo econômico causado pela atuação das prostitutas. E digo mais, nós pagamos impostos, e muito. Tá? Eu pago e não estou reclamando, tá? Eu acho que quem ganha mais tem que pagar mais impostos, sim. E eu pago bastante proporcionalmente ao que eu ganho. Pra você ter uma ideia, Thiago, desde que eu comecei a fazer conteúdo adulto, a minha empresa, da última vez que eu calculei, né? Em pouco mais de um ano, eu paguei mais de 400 mil reais em impostos. Voltou para a sociedade. É um dinheiro que tem e deve ser usado para o bem comum, para as pessoas. Vai ter que ser investido em alguma coisa. E aí que tá o problema dos impostos, né? Ele tem que ser direcionado corretamente. Não, eu não acho que ninguém tem que pagar menos ou não pagar, ou que imposto é roubo, nada disso. Então, assim, não é que a gente vai beber do capitalismo, a gente vai sobreviver nele. É sobrevivência mesmo. Então, assim, ninguém tá parado vendendo foto da xereca e fazendo vídeo, não sei o quê, esperando que a revolução caia do céu. Não. No meu dia a dia, por exemplo, nas atividades do meu partido, outro dia eu tava panfletando lá no Rio de Janeiro com o pessoal da Conlurb, que é o pessoal que faz a limpeza das ruas. Então, a gente tá nas atividades, a gente tá fazendo alguma coisa, a gente tá dialogando com os trabalhadores, eu pago os meus impostos, se você for escavuçar tudo lá da minha empresa, não tem nada errado. Tá tudo bonitinho, feito bem direitinho, não tem o teto de vidro, sabe? Então, assim, essa visão, esse cenário que você criou de inércia, de ninguém tá fazendo nada enquanto tá só usufruindo das benesses do capitalismo, eu escuto muito isso. O pessoal comenta muito nos meus vídeos, nas minhas coisas, enfim. Mas isso não existe. E, finalmente, eu preciso falar só uma coisa que eu achei o mais preocupante de tudo, assim, no seu discurso, é quando você patologizar, acho que é isso mesmo, o trabalho sexual, sabe? Veja só, prostituição ou vício em pornografia, nada disso existe, nem dentro dos documentos da OMS, não tá no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e muito menos no CID, que é o Catálogo Internacional de Doenças, enfim. Então, assim, não há que se falar em doença mais, isso já é muito ultrapassado, tá? E mesmo fetiches e outras práticas que são consideradas fora da norma, também já não são vistas como transtornos sexuais. Então, a gente tem que ter cuidado, porque esse discurso patologizante, ele só serve para estigmatizar as trabalhadoras do sexo, e não para
coibir as violências e não para solucionar os problemas relacionados ao trabalho sexual. Boa. Pergunta, Saquarema. Saquarema, vou te dar 1 minuto a mais na pergunta. Você teria 3, tá, cara? Estourou Claro. um pouquinho, Você teria 2, vai passar pra 3. Ok. Então, o meu ponto nunca é econômico. Quando a gente tá falando socialmente, a gente não pode reduzir os homens à mera ponta do lápis, ou, no caso, o visor de uma calculadora, né? Pra você ver, pra você justificar a benfeitoria do seu trabalho, você precisa ir para um discurso de tributação. O que a gente consegue tirar de você pra fazer algo decente porque intrinsecamente ao próprio ofício ali, não tem nenhum caráter social que o justifique. Então, assim, é só um serviço que não tem nenhuma prestação coletiva, não é uma casa de cultura, não é nenhum tipo de bem imaterial que se pudesse ser minimamente, como é que eu posso colocar assim, não é palpável porque não é material, né, mas apreciável. E aí você precisa ir para a casa tributária para justificar a prostituição. E por isso mesmo não se constitui como trabalho. O trabalho, ele tem na sua essência a dignificação do homem. É o ato racional do empenho das forças na transformação da natureza. Aí vem a questão do próprio marxismo, que é o Marx que dá essa definição. E aí eu complemento com a escolástica. Então, trabalho sem ser racional e sem ter um benefício social a ele vinculado, não é trabalho. É só uma atividade, no máximo, laboriosa. Então, assim, eu acho muito perigoso quando a gente reduz o homem a uma conta. Então, assim, se é tudo uma conta, se tudo pode desde que eu pague, então como é que a gente enfrenta bilionários? Como que a gente acaba com o usurário? Como que a gente pega a gente que vive de fazer dinheiro com mais dinheiro? Que vive de parasitar a produção? Quando a gente não tem uma economia produtiva real,